Olá você, paz e graça, seja bem-vindo ao nosso canal. Desde já eu te convido a deixar o seu like, deixar o seu comentário, marcar alguém que você gostaria que assistisse a essa ministração. E que o Senhor te abençoe, porque Ele tem algo novo, Ele tem algo melhor para a sua vida. Hoje, nos basearemos principalmente numa passagem bem conhecida. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entendimento, mas o Espírito Santo te faz entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Lembra da famosa frase: sou fã das voltas que o mundo dá, ou a lei da semeadura não falha. Tem a ver com isso. Aquilo que você faz retornará para você. Então, façamos o que é bom no tempo oportuno. Eclesiastes 11, capítulo 1 e capítulo 2, Eclesiastes 11, versículo 1 e versículo 2, nos fala da providência. O Senhor conhece qual é a tua necessidade. E sem sombra de dúvida, o Senhor conhece também a necessidade do teu próximo. Então Ele te ensina a justiça. Aquilo que você tem, Ele te ensina a dividir, a repartir. Porque se Ele te abençoou de uma maneira grande, Ele está te dando a possibilidade de você abençoar o seu próximo. E nesse capítulo, nessa passagem, também entendemos sobre fé. Sim, é acreditar, confiar, descansar naquilo que você não vê. Porque quando você lança o teu pão sobre as águas, estamos falando da maleabilidade que a água tem de trazer de volta aquilo que levou. Você não sabe quando, onde, por quem, mas o Senhor, Ele irá te abençoar. E podemos também reforçar a nossa ministração no livro de João 6, versículo 10, que nos diz assim: e disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados. E igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Irmão, irmã, Deus está vendo a sua caminhada. O Senhor está vendo, está assistindo. Ele está aí próximo a você, vendo quão difícil está sendo a sua jornada. As dívidas, o aluguel, o cartão, a despensa vazia. Mas o milagre acontecerá na sua vida a partir do momento que você confiar, que você reconhecer dentro do seu coração
o Senhor é rei. E Ele reina em todos os lugares, em todos os momentos. O Senhor é rei. E Ele reinará nos momentos bons e também nos momentos de muita dificuldade. No momento onde tudo parece estar perdido, eu olho para a direita, para a esquerda, para a frente, não vejo saída. O Senhor Ele está trabalhando em seu favor. Mas no que eu devo descansar? Descansar quando o Senhor fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então descansa no Senhor e verá o milagre acontecer. Descansa no Senhor e com essa atitude você estará reconhecendo que só o Senhor é Deus. E vamos reforçar no livro de Mateus, capítulo 25, versos 35 ao 45, que nos diz: porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestis-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Jesus se apresentará na porta da sua casa com aquela pessoa que está te pedindo um pedaço de pão. Jesus se apresentará diante de você com aquela pessoa que está necessitando de um calçado, que está necessitando de uma roupa. Então não negue a bênção. Se Jesus te abençoou, não retenha a bênção na sua vida. Se o Senhor te abençoou, compartilha. Você tem roupa suficiente? Chegará o inverno, ou chegou o inverno na sua casa para você, você tem agasalho, mas você tem mais de um, mais de dois, mais de três? Aquilo que é sobra para você é falta para alguém. Abençoe. Lança o teu pão sobre as águas. Eu vou usar de uma história para reforçar, que diz assim: certa vez um jovem pobre que vendia bombons de porta em porta para juntar dinheiro para seus estudos estava com muita fome. Ele havia passado o dia todo na rua e, como só havia ganhado uma moeda, ficou o dia inteiro sem comer. Sem forças para seguir em frente, o rapaz decidiu que, em vez de tentar vender os bombons, iria pedir um pedaço de pão ou um pouco de comida na próxima casa que batesse. No entanto, ele ficou com vergonha ao ver que uma jovem linda atendeu a porta. Então, em vez de pedir algo para comer, ele pediu apenas um copo d'água. A moça percebeu que o jovem estava com fome. Ele trouxe um grande copo de leite e alguns biscoitos que sua mãe havia feito. Ele comeu e bebeu bem devagar. Depois perguntou: quanto te devo, moça? E ela respondeu: nada. Você não tem que me pagar nada. Meus pais me ensinaram a ajudar o próximo. Sem jeito, o garoto agradeceu. Nossa, muito obrigado então. Agradeço a você e seus pais. Que Deus os abençoe. O jovem deixou aquela casa não só com a barriga cheia, mas também com a fé renovada. Ele voltou a acreditar em Deus e na bondade das pessoas. Antes daquele copo de leite e dos biscoitos, ele havia decidido que iria abandonar o sonho de fazer faculdade de medicina por causa das dificuldades que estava vivendo. Mas aquele gesto de bondade o reanimou. 10 anos mais tarde, aquela moça ficou doente e os médicos locais não sabiam o que fazer, já que a doença era muito grave. Então decidiram encaminhá-la para o hospital da cidade grande. O médico de plantão naquele dia era o Dr. Mário Silveira, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando ele soube que a moça vinha do povoado onde ele cresceu, algo tocou seu coração e rapidamente foi ver a paciente. O médico então reconheceu aquela moça e imediatamente começou a fazer tudo o que podia para salvar sua vida. O Dr. Mário passou também a dedicar seus dias de folga para dar mais atenção à paciente. Porém, ele não disse nada a ela sobre o encontro que tiveram há 10 anos. Depois de muita luta, enfim conseguiram vencer a doença. Ao receber alta, ela foi para casa feliz, mas com o coração apertado, pois imaginava que teria que trabalhar o resto da vida
para pagar aquele tratamento tão longo e caro. Quando ela entrou em seu quarto, sentou na cama e abriu a carta de cobrança do hospital, os seus olhos se encheram de lágrimas com o que estava escrito naquele papel. Dizia assim: tratamento 100% pago, há muitos anos, com um copo de leite e um prato de biscoitos. Assinado Dr. Mário Silveira. Só então, aquela mulher se lembrou do menino que havia batido em sua porta em busca de um copo d'água. A partir daí, ela passou o resto da sua vida ajudando crianças carentes que não tinham condições de um futuro melhor. Essa é uma maneira bem simples e direta que temos de exemplificar. Portanto, guarde no seu coração o que falamos aqui hoje. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. O Senhor conhece a tua necessidade. Sobretudo, conhece a necessidade do teu próximo. Não deixe de abençoar. Deus te abençoe.